Queridos, alegria imensa, nosso primeiro Alma Talks, nosso primeiro programa que pretende trazer para vocês conteúdos úteis para nos ajudar na nossa transformação interior, para sermos cada vez mais capazes de fazer o bem, de amar e fazer o bem. E isso tem tudo a ver com os ambientes que nós vivemos, com a nossa realidade existencial, da vida em família, da convivência social e do mundo do trabalho. E aqui nós vamos receber com muito carinho, estamos muito felizes porque está conosco aqui Daniela Migliari, nossa querida e amada Dani, que enfim, é uma pessoa incrível, né? Vocês vão perceber isso. Mulher, mãe, empresária, jornalista, escritora, mas acima de tudo ela é um ser humano luminoso. E é por isso que ela responde agora para nós algumas questões que são muito valiosas para melhorar, né, o nosso dia a dia, especialmente quando a gente fala de autoconhecimento como uma necessidade para todos nós, queridos. Dani, bem-vinda, minha irmã. Muito grata, Andréia, pelo seu convite. Já tem muito tempo que a gente se conhece e que a gente fala a mesma língua e temos propósitos muito próximos, muito irmãos, muito semelhantes. Então, para mim, poder estar aqui sendo a pessoa a estrear esse quadro, Alma Talks, é uma alegria, uma honra e uma bênção na minha vida. Gratidão pelo convite. Coisa boa, queridos. E é isso. E nesse clima aqui lindo, nessa vibração muito positiva, eu também preciso agradecer o apoio, né, da Hertz Studio, eu preciso agradecer o apoio do Rafael, do nosso Rafa Vargas, e de toda a equipe Almatec que nos ajudou a chegar até aqui, da Uzi Tecnologias também, né, gratidão a nossa expressão, e hoje a gente vai usar aqui o nosso tempo com a Dani para entender melhor, na visão que ela tem de especialista em constelações familiares, com toda a base de conhecimento que a Dani traz para nós e de vivência, né, minha querida? De vivência sobre o autoconhecimento. Qual a importância, Dani, do autoconhecimento para que a gente possa ter um espaço de trabalho mais harmonioso, para que a gente possa dar o melhor de nós nos ambientes de vivência que temos. E aí vamos priorizar aqui uma atenção ao papel dos gestores, né, das equipes também. Autoconhecimento, irmã. Sim, esse é o tema que é o caminho que nos mostra quem nós somos e como isso é projetado em todas as nossas relações. Desde a nossa relação lá no começo, com a nossa família de origem, depois pelo período de amadurecimento psíquico, até a gente chegar na nossa vida adulta, quando a gente começa a se envolver socialmente, onde a gente começa a ter um papel também profissional. Tudo isso se torna um espelho de projeção do que eu tenho aqui dentro. Então, se eu não conheço o que eu preciso, do que eu sinto falta, quais são os meus recalques, quais são as minhas dores, quais são as minhas forças, os meus potenciais. É como se eu estivesse andando no escuro. Eu estou andando no escuro, eu estou andando na inconsciência e algumas vezes eu posso ter surpresas muito desagradáveis. Por exemplo, numa hora de uma negociação dentro de uma empresa ou com algum outro business que não seja o seu, que você precisa fazer aquele B2B ali e algo em você congela. Algo em você começa a se sentir por baixo. Ou algo em você começa a assumir um tom muito arrogante na negociação. Outras vezes você trava, outras vezes você fala coisas que você não quer dizer. Então, esses momentos desses atos falhos, dessas projeções que a gente fica, poxa, por que eu reagi assim? Por que eu travei desse jeito? Por que eu congelei aquela hora? Por que eu fiquei sem voz? Por que eu não consegui, né, mostrar quem eu sou? Inclusive, as pessoas dizem que um dos maiores medos é justamente de falar em público para muitas pessoas. E no trabalho a gente é demandado disso também. Então, nós somos testados em muitas áreas. E tudo que a gente projeta vem
daqui de dentro de nós. Perfeito. Né? Então, essa importância da gente se conhecer para a gente não ficar andando no escuro e não ficar tendo tantas surpresas, algumas desagradáveis, outras ótimas, mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue navegar melhor, né? Perfeito, minha querida. Essa visão é muito relevante, porque esse autoconhecer-se nos remete ao alto amor, né? Nos remete ao amor pleno, não é só nos amar quando tudo está bem ou quando estamos sendo aplaudidos. É nos amar nos momentos em que nós descobrimos também os nossos limites e imperfeições. Né? Muito importante isso, e sim, como você bem coloca, nos momentos mais críticos, né, da nossa convivência, da nossa vivência no ambiente profissional, no ambiente empresarial, enfim, ou institucional também, nós somos acionados né, para estarmos ali eu diria, em prontidão para receber, para ouvir, né, e para posicionar a melhor resposta, a melhor conduta. E aí a gente precisa se conhecer bastante, minha querida. Dani, queríamos muito te ouvir sobre esse saber tão importante que você traz para nós, que nos remete, né, à constelação familiar. Como que os conflitos familiares podem se refletir, né, podem impactar a dinâmica profissional? Como é que a gente pode perceber isso? O que você tem a nos dizer? Sim, dando um passinho antes no que você estava comentando um pouco antes, eu acho que é bem importante a gente ainda trazer uma base que é aquilo que a gente percebe como o que é esperado de nós no mercado e o que é a forma como nós fomos criados nesse momento, nessa conjuntura cultural, né? O quanto isso vai criando uma pressão e trazendo para a gente um nível de expectativa que às vezes a gente mesmo se coloca contra a parede de uma forma muito violenta, né? Então, para que a gente chegue também na forma como a família se projeta, é bem importante a gente perceber esse contexto cultural no qual a gente foi inserido nesse momento nosso da humanidade, né? Então, sempre houve um relacionamento muito preconceituoso e amedrontado dos erros, das falhas, né? Daquilo que é considerado ser sucesso, né? O que é sucesso para um, o que é sucesso para outro, que persona que eu apresento quando eu estou numa empresa, quando eu estou trabalhando, e o quanto aquilo pode muitas vezes me aprisionar e virar mesmo uma fonte de estresse, de tensão, né, no trabalho. Então, a própria forma como a gente foi educado nesse tempo, né, era um tempo ainda que incutia muita culpa quando havia o erro, que incute muita sensação de inadequação. Então, nós não aprendemos a conviver bem com essa humanidade, com essa questão da gente ser um aprendiz. E eu sempre costumo dizer que essa é a base do auto-amor. É a gente estar conectado com aquilo que a gente tem para hoje. Porque a gente tem potências, a gente tem possibilidades, a gente tem aprendizados a serem vividos, a gente vai ter coisas que a gente ainda não conhece. Eu gosto muito de usar a palavra ainda, né? Porque é algo que está em construção. Isso. Então, quando a gente não consegue se relacionar bem com a gente mesmo e com esse processo natural de aprendizado, a vida profissional muitas vezes vira um martírio, um calvário, um caminho muito doloroso, né? Onde a gente vai se colocando contra a parede porque a gente não consegue corresponder às expectativas fantasiosas e reais que a gente mesmo, né, colocou. E aí, nesse ambiente, né, algo se estabelece e que a gente começa a viver, por exemplo, repetições quando você muda de emprego. Poxa, eu vivi aquela situação delicada e aí eu mudei de emprego. Eu estou vivendo de novo isso, e de novo, e a gente vai percebendo o que são esses padrões para chegar na pergunta que você fez, né? Então, onde a gente tem esses espaços de repetição, de recalque, de dor, né? É ali que está o nosso mapa do tesouro. É ali que está a próxima aventura, o próximo aprendizado. Ao invés de eu olhar para isso como uma ameaça, que na verdade, lógico, tem um quê de ameaça que eu estou ali repetindo, uma situação de estresse, mas eu começo a perceber aquilo como uma oportunidade, né? Então, por exemplo, se eu não tive uma relação,
né, pacífica ou bem constituída com a minha figura paterna, né, com meu pai e também com as pessoas que ocuparam esse espaço dessa figura paterna, pode ser, né, não é sempre. A gente não gosta de trabalhar muito nas constelações familiares com regras e com padrões, porque cada história é uma, né? Mas é bastante comum que possa se estabelecer, por exemplo, uma resistência a hierarquia ligada a homens. Então, se eu não lidei bem, né, com essa situação, eu posso ter uma certa dificuldade nessa hierarquia com chefes homens. E a mesma coisa acontece quando você tem uma questão com a sua mãe, né, com muitos conflitos, e isso pode também se refletir na sua lida ali profissional com hierarquias em que as chefes são mulheres. Então, algumas vezes a gente vai percebendo, né, que existem padrões meus, da minha biografia, do meu caminho de vida, onde algo se tornou para mim ali uma dor que eu não consegui processar, como por exemplo um trauma. E aí o que o nosso inconsciente amorosamente faz? Ele guarda, porque aquela carga emocional foi muito intensa, foi muito forte. Então, como uma defesa, esse conteúdo, essa carga emocional, ela ficou guardadinha ali. E se eu me reencontro com isso na minha vida profissional, isso pode sair e eu tenho uma reação desproporcional, que me coloca numa situação, às vezes, de risco. E as pessoas, de onde veio isso? Né? De onde veio essa reação tão destemperada? Ou o que aconteceu? Então, normalmente, isso tem um porquê. E quando a gente chega nesse fio que a gente vai seguindo e a gente consegue trabalhar isso internamente, né, para mostrar, por exemplo, para nossa criança ferida interior, que às vezes passou por uma situação difícil, num certo relacionamento, com alguma história, a gente pode cuidar dessa ferida para que isso não fique se repetindo como um padrão, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida amorosa, afetiva, relação de casamento, mas também com os filhos, porque a gente tende a repetir para conseguir aprender com aquela situação. A gente busca esse nó inconscientemente para que a gente possa sair dele. Então, todo problema, ele já contém a solução. Né? E quando a gente consegue fazer um caminho de autoconhecimento que vai pelo alto amor, pela gentileza, mas principalmente pela humildade de ser um aprendiz, sabe? Poxa, eu sou um ser humano, simples, comum, imperfeito, eu tô a caminho, eu tô aprendendo. E aí a gente vai desmistificando as prisões que a gente criou para criar aquela persona que eu comentei agora há pouco. Perfeito. Né? E aí eu começo a me perceber encaminhada. E isso na liderança e no papel dos gestores também é inspirador. Sem dúvida. Né? Para quem está assistindo alguém se tratando dessa maneira e se conduzindo dessa maneira, né? É algo que inspira também as equipes. Dani, você falou de humildade. Isso é muito, é muito importante a gente explorar um pouco mais esse despertar, né? Falando do mundo corporativo, né, do mundo do trabalho, a gente já tem palavras importantes aí, bonitas, para posicionar essa atitude virtude, né, que também é reconhecida como uma força de caráter, né, mas é uma soft skill fundamental para quem lidera, principalmente para quem lidera. E nós estamos também em contato com conceitos muito relevantes, como o da segurança psicológica, que é a possibilidade de criar espaços de fala para diminuir a cultura do silêncio, que nada mais é do que humanizar o ambiente de trabalho, permitindo que colaboradores, gestores possam expor suas ideias, possam dizer com honestidade, né, aquilo que sentem, que percebem, aquilo que precisa mudar, né? Reconhecer erros, propor soluções. Então, segurança psicológica e humildade, eu diria que são duas dimensões fundamentais. E aí, fala mais um pouquinho desse verbo novo aqui que você está trazendo também nos seus conteúdos, do adultecer. Isso. Com humildade, eu diria para ti, adultecer com a grandeza da humildade. Sim. Do humus que nos remete à terra fértil. Aquele espaço de abertura mental, psíquica, para ouvir, para aprender com ideias contrárias, com diferentes sementes, né? Fala mais pra gente sobre a humildade, querida.
Sim, isso é importante até para a gente entender que leva tempo para a gente adultecer, amadurecer psiquicamente. Por quê? Porque a gente tem esses conteúdos que eu estava conversando agora há pouco, que foram essas questões que a gente não teve tempo, espaço ainda Isso. de lidar. E como que a gente lida com isso? A gente vai convivendo no nosso dia a dia, com a nossa vida profissional, com a nossa vida, né, afetiva, com o marido, com filhos, com esposa, com quem for que a gente convive mais de perto. E aí, em algum momento, ploc, surge algum assunto, né? Surge Sim. alguma coisa que eu falo, opa, apareceu aí um medo, apareceu algo que estava lá na sombra e que surgiu. E eu sempre costumo dizer, confia no seu inconsciente e confie no seu consciente também, que se ele trouxe isso à tona, é porque você tem agora a chance, a oportunidade de olhar. Perfeito. E aí, quando isso surge, normalmente numa certa fase da nossa vida, a gente, em geral, a gente quer ignorar. A gente prefere silenciar, a gente prefere, não, eu não dou conta de lidar com isso agora, né? E aí a gente se defende como? André, a gente sai da terra, desse Perfeito. humus terra, onde eu tô com meu pé no chão, da minha Sim, realidade daquele momento. sim. E aí eu vou lá pro alto da persona, desse lugar, do meu pedestal, para me defender. Então, é muito comum a gente ver nesses ambientes profissionais, tá todo mundo, cada um num pedestal. Né? Isso. Por quê? Porque a gente precisa se sentir seguro. É uma defesa subir para essa superioridade, porque eu sou isso, eu sou aquilo, parará, parará. A gente está sempre, né, cantando de galo, porque isso é um pouco da dinâmica do mundo corporativo, né? Sim. E isso é natural, não estou dizendo que isso é errado. Mas esse processo de realmente amadurecer e realmente adultecer nessa humanidade é eu dar conta de me assumir humana, encaminhada, eu conseguir descer de vez em quando desse pedestal. É lógico que vez por outra a gente vai precisar, vez por outra a gente vai lançar mão dessa defesa. Mas eu vou me sentindo mais e mais natural nesse ser em construção que eu sou. Nesse ser que já tem alguns anos de caminhada numa vida profissional e que já teve várias experiências e que já pode olhar para trás e dizer, caramba, olha o tanto de coisa que eu já lidei, o tanto de crise que eu já passei, né? E o quanto de coisas boas que eu consegui adquirir. Mas e o mundo que eu tenho essa caminhada imensa à minha frente, né? Então a humildade é esse caminho da gente conseguir descer um pouquinho desse pedestal e se humanizar nesse aprendiz que todos nós somos, Andréia, e sendo muito sincera, até o último dia da nossa vida. Exatamente. Né? Porque sempre que a gente responde perguntas da vida, o que ela faz? Habilita a gente para a próxima etapa de crescimento, que é o encontro com nós mesmos, né? Ela lança Com os nossos limites, os nossos desafios, que são as chaves das nossas potências também. Isso, então, você quando responde algumas perguntas, a vida lança novas outras. Novas. E aí, quando você é humilde, quando você é um aprendiz, ao invés de você se deparar com uma pergunta nova e entrar em desespero e ficar só se encastelando nessa defesa, né? Que é uma defesa psíquica infantil que a gente criou, mas conforme a gente vai adultecendo, a gente pode voltar a botar o pezinho na terra. Eu amei isso de adultecer, gente. Oh, meu Deus. Que bom. Maravilhoso. É um verbo inventado, né? É um verbo lindo e que a gente precisa trazer ele para perto, né? Porque eu diria, Dani, que o mundo corporativo é uma excelente escola para a nossa humanização. A gente passa muito tempo dentro de uma dinâmica de sedução do mundo corporativo. Então, essa história dos pedestais, né, tem a ver com isso, com um processo de ilusão também, que é natural também. Aí tá aí, ó, o aprendizado, a gente vai descobrindo isso aos poucos. Né? Demora às vezes 50 anos. Enfim, não, tem gente que vai mais rápido. Cada um ao seu tempo. Né? Mas o mundo corporativo, tanto nas instituições privadas, públicas, né, com ou sem fim lucrativo, empresas de qualquer porte, ele em algum momento ele acaba criando situações que podem nos levar a ter atitudes que nos afastam de nós mesmos. Que prioriza, onde nós somos obrigados a priorizar uma resposta rápida, uma atitude, uma fala. A boa notícia é que a cada dia mais, né, nós temos uma presença muito grande. Eu costumo dizer que é da educação que nós não tivemos, que é da educação atitudinal, que é o do autoconhecimento como relevante.
para o bem-estar das pessoas, né? Para o equilíbrio, para a saúde mental. Nunca se falou tanto em saúde mental, Sim. né? Porque é a OMS mesmo que fala que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? São mais de 80% da nossa massa trabalhadora, né? Com indicadores de ansiedade. E aí, a gente está aqui trazendo a humildade como uma habilidade, né? Fundamental e também um instrumento de adultecimento. Podemos dizer isso? Sim. Vamos nessa, vamos Vamos, inventar. Enfim, querida, fala mais um pouquinho pra gente dessa dinâmica, né? Desse autodescobrir-se humano, que às vezes a gente se perde, né? Dessa rota. E o benefício que isso traz para a qualidade das nossas relações em família. E eu volto para a questão da família, porque nós entendemos, né, nas construções, nos estudos, né, nas atividades que nós estamos desenvolvendo, né, com a nossa equipe, acreditamos muito que o dia de trabalho começa na noite anterior. Né? Começa na qualidade das relações com a família, com a vizinhança, enfim. E aí lá estamos nós em mais um dia de trabalho. Então, humildade para nos reconhecermos falíveis, humanos. Aprendizes. Sempre, né? Capazes de descobrir algo novo e de não ter todas as respostas. E também sermos professores para os outros também, mesmo para os chefes, para quem for. Estamos todos sempre aprendendo e ensinando continuamente, né? Isso. E essa dinâmica, Dani, de novo, né? Falando um pouquinho do conceito aí das ordens do amor, da constelação familiar, da importância desse equilíbrio da vida em família, se é que a gente alcança e depois sai um pouquinho, escapa um pouquinho, e aí o aprendizado vem, né? Sim. Enfim, desde a relação familiar até a realidade disso no mundo do trabalho, que é um espaço que a gente quer manter aqui. É porque assim, André, as pessoas elas gostariam muito de poder separar as suas vidas e poder chegar no trabalho e falar, não, aqui eu só sou profissional do que eu tô fazendo, né? Mas a grande verdade é que a gente nos leva inteiros onde quer que a gente vá. Perfeito. Inclusive, né, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Nós somos o mesmo. Então, se as coisas não estão bem no trabalho, é lógico que eu vou chegar em casa com uma carga emocional diferente, eu vou estar estressada, eu vou estar preocupada, eu vou estar com medo. E o mesmo acontece quando a gente dentro de casa não está legal com algumas das relações, isso também a gente leva para dentro do trabalho, né? Então, isso para falar da parte mais superficial e mais do dia a dia, assim, né? Do cadinho de cada dia. Se você teve um dia bom no trabalho, você chega em casa de um jeito. Se você teve um dia ruim, você chega de outro. E vice-versa, né? Então, é óbvio que a gente não dá mais para a gente compartimentar. Isso é uma ingenuidade, né? Então, primeiro, essa é uma das questões de amadurecimento. E a outra questão é que eu acho que as pessoas confundem muito autoconhecimento com martírio, com mas eu vou entrar num lugar e o que vai acontecer? E eu costumo dizer que, olha, dói muito mais permanecer na inconsciência, permanecer como nós estamos, do que o oposto, né? Então, por isso que eu falo que dentro do caminho terapêutico que eu trouxe do meu primeiro livro, eu tenho 5 livros publicados, e isso foi junto com a minha vida como profissional, porque eu sou jornalista, também empresária, sou dona de uma assessoria de imprensa aqui em Brasília com meu sócio, e a gente sempre trabalhou com multinacionais, com grandes empresas, com mais de 40 contas, e mais de 40 colaboradores da nossa empresa também, sempre atuando junto com esses grandes profissionais, né? Então, a gente vai percebendo como isso vai vindo junto com esses medos, com essas misturas, e conforme a gente vai relaxando e conseguindo viver esse autoconhecimento, isso vai relaxando também o nosso relacionamento com essas outras esferas de poder, com a forma como a gente lida, por exemplo, com um gerenciamento de crise, que é muito comum na minha área, gerenciamento de crise de imagem na mídia ou nas redes sociais. Então, assim, você tem que ter muito centramento para poder lidar com essas coisas e cuidar, né, do PR, do CEO, da empresa, de quem quer que você esteja representando, né? Agora, dentro dessa perspectiva mais profunda,
aí não só do dia a dia, que já vem com esse estresse da demanda, do tipo de serviço que você está prestando. Existe uma camada ainda mais profunda, que são esses assuntos que eu falei lá de trás, dessa caixinha de Pandora que está ali, né? Que, lógico, a gente não vai sair mergulhando nela indiscriminadamente. A gente, dentro desse caminho do Abraço à Sombra, que foi esse meu primeiro livro, eu entendi que eu precisava abraçar. Ao invés de ficar brigando, ao invés de eu ficar me julgando e me condenando por ter um ou outro aspecto que estava ali escondidinho que eu não conseguia lidar ainda. Por quê? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem esses assuntos. E eu também tenho. E aí eu falei, não, ao invés de brigar com isso, eu quero amar, eu quero cuidar, eu quero fazer as coisas de um jeito que isso possa voltar a fluir, ao invés disso estar no escuro, mandando em mim. Né? Então, conforme eu fui entrando em contato com esses temas, por meio do autoamor, eu saí dessa visão de que autoconhecimento é sofrimento ou de me sentir culpada. Né? Isso também, a humildade nos protege da culpa. Perfeito. A humildade, ela nos protege de ficar pensando, só eu tenho. Não, todo mundo tem. Todo mundo tem esses assuntos. Então, a gente começa a parar de ser essa criança assustada que subiu lá para cima do pedestal e a gente pode adultecer e perceber, pera, todo mundo aqui tem essas coisas, seus assuntos. Então, você começa a perceber o autoconhecimento como um caminho que precisa estar com base nessa humildade, nesse autoamor, nessa percepção mais aproximada da realidade, do que é estar vivo nesse tempo que a gente está vivendo. Né? E as relações todas estão mudando muito e mudaram de uma forma ainda mais intensa durante a pandemia. Né? Foi duro. Acho que a pandemia... foi uma grande dor assim, global que todos vivemos, né? E as questões de saúde mental que você pontuou, elas foram acentuadas ao seu nível máximo. Sim. Até hoje eu acho que muitas pessoas não se recuperaram. Né? A velocidade, por exemplo, com que as reuniões passaram a ser marcadas. Antes tinha um outro ritmo de reunião, porque era muita coisa presencial. Aí agora você tem uma reunião aqui, acolá. Então você tem muito mais agendamentos do que antes. Né? O nível de burnout, o nível de ansiedade, de estresse, tudo isso aumentou demais. Então eu nunca percebi um tempo tão importante, tão necessário para o autoconhecimento na gestão de pessoas e de recursos humanos, para olhar para esses temas do que agora. É um tempo assim de muita necessidade, né? Acho que você posicionou super bem, minha querida. Necessidade, conviver com o natural, com o humano, não atuar como uma criança assustada e sim acolher, abraçar aquilo que já se repete, já está criando incômodos, e aí o incômodo é bem-vindo, porque ele vai nos despertar para aquilo que precisa ser amado em nós mesmos. Né? Esse reconhecimento da nossa natureza, né? Que precisa se utilizar dos espaços de convivência, da vida em família, do ambiente de trabalho, da nossa convivência em sociedade, para que nós nos tornemos cada vez melhores pessoas. Para que possamos ser cada vez mais humanos, minha querida. E aí eu estou olhando aqui nos nossos tópicos e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa força da mansidão, porque quando você traz o autoconhecimento, o autoamor para nós, e posiciona a humildade como uma conquista também, que eu acho que a gente pode dizer isso, né? Eu acho que a gente encontra essa força da mansidão, né? E aí você ainda pontua aqui, como fazer a diferença na hora dos conflitos, né? Fala disso aí pra gente, irmã. Vamos lá. Olha, uma dimensão que eu acho que é muito importante, que o mundo inteiro vem se abrindo cada vez mais, é para o caminho espiritual de cada pessoa. A gente sabe que existe uma parcela da população que talvez não olhe para isso, ou que tenha uma visão, né, mais agnóstica ou ateia da vida, mas independente disso, mesmo
essas pessoas que não têm uma leitura espiritual da vida, a gente tem sempre uma dimensão do desconhecido, né? Daquelas forças maiores que estão atuando na nossa vida e que talvez a gente não saiba dar nome. Mas para a maior parcela da população, isso tem nome e tem um viés específico de interpretação, que são as diferentes religiões que existem, né? Mas uma conexão mais aprofundada com Deus, mais aprofundada com a espiritualidade, que nos traz uma noção de valores. Então, quando a gente vive em harmonia com esses valores que nos guiam, que são essas educações atitudinais que você falou, que estão realmente norteando e facilitando a nossa vida. Então, a gente começa a ver isso menos como algo moralista ou impositivo, mas como um agente, um recurso facilitador do convívio, né? A gente percebe que esses valores, eles favorecem o convívio. Então, um deles é esse centramento, é a mansidão. Eu tenho uma religião específica, eu não vou trazer aqui ao caso, mas eu fazia um trabalho de ir na casa das famílias para poder auxiliar no estudo do evangelho, que é um arcabouço ali de vários valores e aprendizados, né, que veio por meio de Jesus de Nazaré. E falei, não, eu ia nas casas e ensinava as famílias a fazer esse estudo em família. E aí foi muito interessante esse caso. Peço licença para contar aqui, porque ele é muito emblemático. Conte que você sempre ajudava as famílias a encontrar boas notícias. Isso que você acabou de exatamente. trazer A boa gente. nova, né? Então, a gente sentar em família uma vez por semana, conversar sobre esses valores. Sim. E aí, André, eu deixo muito aberto isso aqui. Se a gente puder conversar, por exemplo, sobre a Convenção dos Direitos Humanos da ONU, e a família se reunir semanalmente para conversar sobre alguns desses pontos, a família vai crescer sobre isso, vai poder olhar cada um para si mesmo em cada um desses pontos. Então, assim, indo além da religião, embora esse aspecto espiritual seja importante para a maior parcela da população, eu tendo essa vivência, apareceu algo profissional durante um desses eventos, que um rapaz nos chamou lá para poder ensinar, fazer essa prática do estudo semanal do Evangelho em Família. Eu estava com a minha colega, que íamos em dupla, e o pai ficou muito contrariado quando a gente chegou na casa. Ele olhou assim, ele ficou com uma cara brava, chateado. E o filho estava empolgadíssimo. Essa é minha mãe, esse é meu pai, esses são meus irmãos. E a casa estava cheia. E eu e ela assim, mas eu vendo o pai com aquele olhar de laser, assim, olhando para mim assim, tipo... Uau! Né? E aí, quando eles abriram aleatoriamente, o Evangelho abriu justamente num capítulo da mansidão, no Evangelho. E aí, quando ele começou a ler, né, o rapaz começou a ler isso em voz alta, o pai foi fazer o comentário e ele falou assim, peraí, vocês estão me dizendo que o meu filho, ele tem que ser manso para chegar nesse mundo corporativo cheio de lobos e virar presa fácil? É isso que vocês estão me trazendo? Na hora me deu aquele frio, mas veio também um amparo, né? E veio uma intuição muito grande. Sinceramente, não falo que veio de mim isso, porque foi realmente um apoio espiritual muito grande, porque eu virei para ele, olhei nos olhos dele e falei assim, me responde rápido. Quem é a pessoa que você mais admira no seu trabalho? Mas não pensa muito não, me fala quem é. Ele, o senhor fulano de tal. Eu falei, ele é manso? Aí ele arregalou os olhos, ele falou, é. Eu falei, olha, a mansidão é o contrário do autoritarismo. A mansidão, ela vem da autoridade. E a única autoridade que a gente tem é ser quem a gente é. Então, quanto mais o seu filho puder ser quem ele é, encontrar esse espaço, esse centramento de autoridade nele mesmo, ele vai encontrar essa mansidão. Porque é difícil você apreciar uma pessoa que se comporta como um lobo, né? Então, tão pouco presa fácil. Uma pessoa que tem autoridade também não é presa fácil. Maravilha, que lindo. Então foi muito lindo, porque veio essa pergunta assim, e aí a gente já entende que o que é essa atitude, né, do medo de ser presa fácil. A gente sobe no pedestal para se proteger dos lobos. Isso mesmo. Né? Então quando a gente desce, a gente pode, peraí. Né? E aí a gente está falando, Dani, também, trago aqui, porque penso que é o momento de nós fortalecermos o entendimento do nosso magnetismo. Porque todos nós, na nossa condição humana, nós somos vibração, né? Isso é científico. Ressonância. É ressonância, né? Nós estamos emanando o tempo inteiro a constância das nossas atitudes, das nossas intenções, né? Mesmo em silêncio.
nós estamos vibrando aquilo que de fato sentimos e queremos transbordar, né? E abrir espaço para a nossa humanidade é também reconhecer esta potência interior. Quando nós... eu estou me colocando muito na posição interessantíssima do pai que se incomodou, mas também do filho tão feliz e tão alegre com a chegada de vocês para fazer uma reflexão, né? Para fazer uma leitura do Evangelho, enfim, de notícias boas, né? De harmonização. Nesse momento, a gente se encontra com a nossa essência. E aí me recordo também dos conteúdos da doutora Ana Beatriz Barbosa, né? Quando ela diz que se a gente pergunta para alguém quais são os objetivos, né? Qual é o propósito de vida dessa pessoa? E ela responde, é casar, né? Ter filho, desenvolver patrimônio, trabalhar, estudar, tem alguma coisa errada. Porque o nosso propósito, ele tem que estar voltado à nossa essência, que é a nossa redescoberta como humanos, é o reencontro com essa nossa capacidade de viver a mansidão. E conviver. Viver a mansidão, porque a mansidão, ela agrega, ela une, ela e portanto ela se fortalece, ela fortalece o momento daquela percepção, daquele sentir, né? Me corrija, viu? Se você achar que... Quem sou eu? Enfim, que é necessário, mas ser manso é viver a humildade no melhor sentido dela. Né? Estarmos abertos, me parece que sim. É estarmos abertos para que os outros também possam fazer parte da nossa existência. E aí a gente tem que aprender isso. Porque você bem colocou os pedestais que o mundo corporativo às vezes nos apresenta, né? E eu costumo até usar algumas expressões, né? Como seduções do mundo corporativo e às vezes deformação, porque às vezes um profissional que se dispõe a servir, né? A ser útil, ele acaba abrindo mão, né? Dessa identidade primeira, que é a nossa identidade como seres humanos, né? E a viver se alimentando de uma dinâmica que não é necessária e que daqui a pouquinho ele vai descobrir que não é sadia até. Então, eu acho que queria muito continuar te ouvindo sobre essa vivência, né? Essa descoberta da humildade, essa vivência da mansidão. E eu acho que, assim, a sua intuição, né? Você foi muito amparada nesse momento. Sim. Porque quando você trouxe a oportunidade da reflexão, se aquela pessoa que é admirada por ele é mansa, né? Isso é valioso demais. Fala mais. Sim, eu quero Fala mais disso aí. Eu quero muito falar desse pai, porque veja, nós estamos todos lidando, como você falou, em rede. A gente está em relação. Então eu encontro a minha mansidão e isso agrega, isso me torna uma pessoa, um pacificador onde eu estou. E isso irradia, porque nós todos temos uma ressonância que a gente emite e a gente está o tempo todo interpretando e recebendo também a ressonância do outro. Então, quanto mais eu me harmonizo comigo mesma, mais eu crio uma coerência no meu estado de presença ali, em que as pessoas sentem que elas podem confiar, elas sentem que há ali um centramento, elas sentem que ali há uma confiança e uma... Me veio a palavra agora, temperança, que eu não consigo nem explicar direito, mas é uma confiança dentro dessa atitude que ela se confirma a longo prazo, nessa coerência de uma atitude minha, né? Agora veja, muitas vezes nós lidamos com, além das nossas feridas, com as feridas dos outros. Então, eu jamais tiro a razão desse pai. Certamente, ele teve ali, naquela caixinha dele, do inconsciente dele, das feridas dele, histórias onde ele se sentiu muito agredido, onde ele se sentiu com a necessidade de ir para essa defesa. E isso precisa ser visto. E quando isso pode ser visto, isso pode se curar também, para que ele perceba que ele tem outros recursos além da agressividade, né? Para poder ficar o tempo inteiro armado, né? Então, de que forma eu consigo estar vigilante,
né, atento, mas sem precisar ficar o tempo inteiro empunhando 2 armas, que é um ponto tal que eu não consigo nem dar a mão, né, para quem está do meu lado, para poder trabalhar junto. Então, é algo com que todos os profissionais vão aprender a lidar. E é muito lindo que quando uma pessoa entra nessa estrada do autoconhecimento, um outro efeito, né, muito benéfico que vem junto é que eu fico mais compassivo também com a criança ferida do outro. Eu acredito, André, de fato, assim, que é simplesmente, mesmo a sedução que você diz nesse ambiente, são defesas, né, infantilizadas, sim, que a gente criou para poder sobreviver na selva, digamos assim. Sim. Né? E eu só vou me desfazer das minhas defesas não jogando fora. A gente aprende a empunhar, né, a embainhar. Não só a empunhar, mas a embainhar. E quando eu precisar, eu não jogo fora essa minha defesa. Sim. Mas eu aprendo a embainhá-la para poder utilizar quando for necessário. Utilizar com sabedoria. Utilizar com sabedoria. Com a temperança. Exato. De uma outra forma. Porque tem horas que você precisa mesmo botar limite. Sim. Tem horas mesmo que você vai precisar se defender e se posicionar. Agora, com que intenção? Com que força? Com que velocidade? Eu preciso... né, temperar essas coisas todas. Então, tudo isso vem desse autoconhecimento e eu começo também a olhar com esse mesmo cuidado, com essa mesma compaixão para os outros. Perfeito. Né? É isso aí. Então, precisa, assim, tudo para mim começa nesse acolhimento interior, que também não pode virar um abraço de afogados. Quando eu falo, vai abraçar sua sombra, você abraça, você valida a dor dela, mas você convida ela para o novo, para ela adultecer e criar novos recursos com aquela situação. Exatamente. Mas também não dá para você sair fazendo as coisas sem cuidar daquela feridinha lá dentro. Sim. Não adianta você fingir que ela não tá ali, ela tá ali. E precisa cuidar. Mas também você não vai ficar se limitando e passando a mão na cabeça dela o resto da vida. Né? Isso precisa vir seguido de ações propositivas. Né? Perfeito. Então, quando isso se revelou ali para esse pai, é lógico que ele tem uma razão de ser. A gente vai conviver com outras pessoas assim também. E a gente precisa ter essa sabedoria e essa compaixão. Né? E cuidando da minha... O que acontece? Eu começo a olhar para as minhas versões anteriores, nos momentos difíceis que eu tive, com compaixão. Isso. Porque as minhas versões anteriores não sabiam o que a gente sabe hoje, né? O que eu sei hoje. E eu só sei hoje graças a essas experiências delicadas que foram vividas, né? Então, se o meu caminho foi assim, eu começo a te dar o direito também de ter o seu caminho. Perfeito. Né? De aprendizado. E isso vai nos levar a uma convivência mais honesta, mais proativa, positiva, fraterna, autêntica, que é o que faz a diferença na produção, no desenvolvimento de uma ideia, né? No desenvolvimento, na ordem realizadora de projetos, dos mais simples aos mais complexos. Na cooperação entre os times. Total. Né? Na troca, né? No diálogo, na comunicação não violenta, harmoniosa, respeitosa, né? Onde há compaixão, onde há o entendimento dos nossos limites e dos momentos que às vezes não são bons, né? De reconhecer que um dia o gestor, a liderança não vai dar a melhor resposta ou não vai nem... O conflito faz parte, né, Andréia? Isso. Nem estar presente como gostaríamos e... o gestor também vai sempre, aos poucos, descobrir a importância de um olhar dele. Não precisa ser reunião, não precisa ser relatório, não precisa ser reporte. Um olhar para a sua equipe faz toda a diferença. Porque eu estou aqui. Né? Eu estou aqui e estou com você. Num olhar. Né? E temos nossos desafios e imperfeições, mas também somos capazes de, né? Realizar. Dani, querida, aproveitando ainda o nosso tempo, é muito importante, então, fale um pouquinho mais para nós das sombras, mas no sentido bem literal mesmo, né? Que sombras são essas, né? Que afetam a nossa qualidade de vida e a nossa potência, né? Energética, realizadora. A gente está falando... do estoque que cada um de nós tem, né? Da inveja, do ciúme, da raiva, né? Da mágoa, o que mais, assim? É por aí, e aí a gente reconhecendo
né? Esses conteúdos emocionais que todos nós trazemos no nosso inconsciente. A gente percebe os momentos em que eles afloram, refletimos sobre esses momentos para identificarmos na próxima oportunidade, eu não vou agir assim, eu vou me reconhecer nessa condição. Como é que fala aí pra gente mais? É muito lindo o processo do autoconhecimento. Eu sou realmente... Aliás, pessoal, vou dar um recado aqui para vocês. Por favor, sigam a Dani, acompanhem as redes sociais dela. Ela tem uma metodologia, né? Uma terapêutica, né? Uma metodologia, uma terapia desenvolvida dentro da obra dela, do Abraço à Sombra. Então, tem muito espaço de conhecimento, de descobertas. Tem os workshops, né, Dani? Eu tenho um curso online, que ele dura um ano, em que eu acompanho as pessoas a desenvolver essa postura. E tem a mentoria também, com os encontros mensais ao vivo. E aí eu vou dizer que nós estamos em parceria. A Almatec também pode facilitar o acesso a esse trabalho da Dani, agregando valor também, né? Conteúdos, enfim, diretrizes. E, irmã, fala mais desse abraço à sombra e essas sombras aí. Eu gosto muito sempre de trazer exemplos práticos, né? Então, vamos trazer uma pessoa, por exemplo, que teve uma fase na sua infância ou adolescência onde teve uma perda considerável, onde teve uma situação de instabilidade ou financeira ou da saúde da mãe ou do pai ou de um irmão, algum falecimento, alguma situação delicada que aconteceu e que a pessoa ali se sentiu muito insegura naquela fase. E aí pode ser um dos caminhos, por exemplo, é desenvolver uma personalidade muito rígida e muito controladora. Os famosos control freaks, né? E desenvolveu por quê? Porque precisou. Porque passou por um momento de muita instabilidade e criou essa defesa. E essa defesa, ela vira uma força. Sim. Então, uma pessoa dessa pode trabalhar, por exemplo, né, com situações delicadas, com controle de estoque, com gerenciamento de crise, com a questão contábil e financeira. Enfim, com uma pessoa que tem uma estrutura para lidar com isso. Ou seja, essa dor virou uma defesa, que virou uma força, né? E que está ali atuando na nossa vida profissional também. Então, isso é bom. Isso teve o seu lado luz. Ao mesmo tempo, se eu começo a ficar com esse volume no 10 o tempo inteiro, como eu gosto de trazer a imagem do botão de volume, eu tô lá com ele no máximo o tempo todo. Eu começo a me tornar uma pessoa, por exemplo, que não vou conseguir delegar, que não vou conseguir confiar na minha equipe, que vou ser centralizadora, que quando eu saio de férias, eu não consigo me desligar do trabalho e não deixo a equipe seguir. Que não consigo estar entregue para minha família nas férias, porque o meu botão está sempre no volume máximo. Ou seja, essa defesa, ela está me usando e não eu usando ela. Perfeito. Porque ela está no inconsciente, nessa sombra. Essa sombra psíquica que vem de uma raiz importante, que foi um trauma e uma fase prolongada de insegurança. Então a gente cuida desse momento para eu poder mostrar para minha menina ferida, para o meu menino ferido, que existem outras possibilidades de eu lidar com isso. Então, quando alguém entra em contato, cuida dessa feridinha, acolhe, né? Conhece essa força que tá ali, porque às vezes a gente tem uma tendência muito infantil também de virar e falar assim, eu também agora não quero mais ser controladora. Pera, isso virou uma força sua. Você tem que aprender a regular. Isso. Né? Então, quando a gente olha por trás de cada sombra, existem também forças. Isso. Existem luzes, onde a gente vai... Dani, mas até a agressividade, ela pode, bem dosada, ser uma assertividade. Isso. Né? Então, uma pessoa que é muito ciumenta, como você trouxe, ela tem uma capacidade de vinculação interessante que ela pode regular para poder, né, ir para confiança, digamos assim. Então, a gente pode ir regulando esses volumes dentro da gente para que a gente possa sair desse espaço inconsciente e criar consciência sobre isso. Então, toda sombra traz uma luz correspondente quando a gente se conhece e pode regular essa dinâmica interior, né? Que maravilha. Minha querida, é isso aí. Bom, nós já estamos chegando na parte final do nosso bate-papo, né? Estamos passou rápido. Muito, querida. E eu acho que a gente pode, né, Dani, encerrando, registrando a importância
de nós nos amarmos como seres humanos. Eu acredito que esse é um desafio primeiro, né? Uhum. Compreendermos que a nossa existência, ela precisa ser valorizada em todas as experiências passadas, né? Ser reconhecida dentro da nossa, vou usar aqui a expressão, né? Arquitetura constelar, né? Da nossa constelação dos nossos antepassados e família, e entender que isso está em nós e que se temos dores, se temos memórias que a gente até hoje fugia delas, Uhum. que possamos não fugir, mas sim valorizar Uhum. para transformar, para ressignificar realmente, né? Uhum. Porque em tudo, pelo que você nos diz, nós temos luz, nós temos Sim. a sombra com a potência, né, de nos iluminar cada vez mais, né? Então há possibilidades de nós tratarmos forças, Uhum. né, desafios Uhum. que a gente vai encontrando o caminho para Sim. fazer o melhor uso de nós mesmos, eu Exato. diria. Porque, olha, nesse exemplo que eu Né? trouxe, André, desculpa só te Não, interromper, à porque vontade. é um ponto muito É importante sua. esse. Quando eu desenvolvo consciência sobre, por exemplo, essa questão do controle, né? Uhum. Se eu entro de novo numa situação profissional ou familiar, em que eu percebo que eu estou entrando naquele meu espaço de excesso, porque é uma força, mas quando está em excesso, vira um problema, Uhum. né? E aí eu vou ter a capacidade de virar e falar assim, pera, eu já conheço isso aqui. Eu já estive aqui Isso, antes. perfeito. Então a gente entra naquele espaço que a gente fala em inglês, né, do awareness, que é essa consciência num estado de presença em que eu estou conectada comigo mesma, eu conheço a minha história, eu conheço a minha menina ferida, meu menino ferido e eu cuido. Eu falo, peraí, eu já estive aqui antes, eu conheço isso aqui. Eu não vou morder essa isca novamente. Isso. Eu não vou de novo entrar nesse ringue de luta Isso. porque ele tá ali com a porta aberta me chamando. Eu quero entrar. Eu quero Perfeito. morder essa isca de novo. Então, isso é muito maravilhoso. Né? Trazer esse estado de presença para... estado de presença com a consciência do que já se viveu e com o despertar da grandeza que está pela frente. Isso. Né? De viver a plenitude da experiência do ouvir, do acolher, e não do impor, do exigir, do querer responder tudo. Né? Saber tudo. Saber tudo, a liberdade, né? A leveza de dizer não sei, né? De nos reconhecermos aprendizes, e isso é o que faz, queridos, e aí eu olho mesmo para nossa câmera, queridos, a humildade, né? A leveza de nos reconhecermos como aprendizes, que traz para a gente a potência realizadora no ambiente de trabalho, no ambiente em família, a liderança que se reconhece na condição também de estar a serviço de sua equipe, né? Então, trabalhar as nossas limitações, né? As nossas vulnerabilidades como potências, né, Dani? Quem sabe o próximo episódio? Sim, porque... a gente não fala mais sobre isso. Porque, obviamente, quando você se conhece assim também, você amplia seus horizontes para expandir muito mais do que se você continuasse no velho caminho, no velho roteiro, que, claro, te levou até um certo ponto, mas a gente, por medo de entrar em contato com as nossas vulnerabilidades, a gente estreita os nossos caminhos. Então, quando a gente consegue entrar nisso daí, a gente faz isso aqui, ó. Exatamente. Com as nossas possibilidades. A gente amplia muito as nossas capacidades, vivendo a nossa humanidade, queridos. Que coisa maravilhosa, né? Sim. E que bom que o mundo corporativo está tão atento a essas temáticas. Que bom que a gente já percebe cada vez mais a temática da ciência da felicidade, né? Presente em grandes companhias, né? Eu tenho o maior orgulho de ter me certificado como Chief Happiness Officer, né? O pessoal, eita, que bonito, né? Diretora executiva da felicidade. Calma, gente. Só facilitadora, né? Facilitação para nós nos encontrarmos com nós mesmos e para que as equipes possam fluir mais, melhor, em respeito mútuo, em cooperação e colaboração. E isso é essencial para nós e a nossa gratidão imensa pela sua linda presença aqui, querida.
E eu agradeço esse espaço, essa escuta, o seu carinho, essa pessoa maravilhosa que você é. Sempre foi uma referência para mim também, uma liderança na minha vida, uma professora, amiga, irmã. E também aluna, né? Porque a gente tá sempre trocando. Nós sempre aprendendo uma com a outra. Isso. E isso aqui é o que pode ser vivido também nas empresas. Porque nós lidamos com gente. E a gente poder entrar nesse espaço, cada um no seu quadrado, mas assim, brilhando a sua luz. Porque se eu me dou essa permissão, eu também permito que você brilhe a sua luz e a gente se engrandece com os nossos sim, né? Gratidão, querida. Sim. Gratidão e abundância. Muito grata, querida. Um beijo para todos. Conte Gratidão comigo a aqui todos. outras vezes, tá? Claro!